Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, né, depois de alguns dias de folga ali, né, também por causa do período de carnaval. Aconteceu, né, algumas coisas que é bom tom para a gente conversar por aqui. Eu vou fazer alguns vídeos nos próximos dias, vai sair, mas para seguir mantendo a ordem dos acontecimentos, como também o nosso canal não é só futebol, nós vamos falar de um momento histórico que aconteceu no último fim de semana. Em Milano Cortina, na Itália, está ocorrendo as Olimpíadas de Inverno, né, a sua 25ª edição na história. E pela primeira vez, um atleta do Brasil conseguiu trazer uma medalha para o país, não só para o país, mas também para o continente americano. E, em princípio, a primeira medalha de ouro para o Brasil. Eu estou falando de Lucas Pinheiro Braten. É isso mesmo, o nome é um pouco diferente. Eu vou contar um pouco da história do Lucas e vocês vão entender comigo aqui. O Lucas Pinheiro Braten é nascido em Oslo, na Noruega, né, filho de pai norueguês e mãe brasileira. Ele tem 25 anos, é nascido em abril, e ele começou a competir nos esportes de neve ainda morando na Noruega, né? Inclusive ele competiu pela Noruega é, com formação de atleta adulto entre 2019 até 2023, mas com participações inclusive em Olimpíadas de Inverno em 2022 e em campeonatos mundiais, inclusive atingindo o seu máximo num sétimo lugar, além de ter sido campeão mundial júnior, né, em outras competições. Porém, o Lucas Pinheiro Braten teve um rompimento de ligações com a Federação Norueguesa, que administrava a carreira dele lá na Europa. E com isso, em 2024, ele até anunciou, de certo modo, pegando alguns de surpresa para quem já conhecia a carreira dele, a sua aposentadoria, até que então, no ano de 2025, ele se filiou à Federação Brasileira e passou a competir como um atleta brasileiro, exercendo assim então a sua cidadania brasileira por causa da sua mãe. Inclusive ele depoimentos dele e também de pessoas do mundo esportivo dizendo que ele escolheu o Brasil e por isso também muita gente fala que essa é de fato também por ter sido nessa filiação inteira a primeira medalha do Brasil em jogos de inverno, em jogos de neve. Essa medalha se deu por conta do campeonato de esqui alpino e slalom gigante. O Lucas Pinheiro teve a sua primeira descida e também a sua primeira descida como sendo o primeiro competidor por mais de 80, se não me engano, 81 competidores, e depois tive a sua segunda descida só para completar a sua medalha, descendo por último para confirmar o título. Ele também competiu na última segunda-feira no slalom, que era uma modalidade diferente ainda dentro do esqui, mas aconteceu uma queda com ele, tentando forçar um pouco mais para conseguir a medalha, não conseguiu. Mas isso não anula o fato de ter sido um momento histórico para o Brasil, para o continente americano, sul-americano e para o Lucas Pinheiro de ter conquistado essa primeira medalha em Jogos Olímpicos de Inverno para o Brasil. Nós tivemos também outros competidores em algumas outras modalidades, né, que conseguiram até desempenhos melhores do que os últimos, mas no momento, e talvez também seja a única medalha nessa atual edição, já que nós teremos alguns outros competidores, mas o prognóstico não mostra tanta condição para a gente conseguir uma medalha, a não ser que seja um fato um pouco mais diferente e inédito. Se isso acontecer, nós voltaremos a falar das Olimpíadas por aqui. Caso não, nós levaremos adiante com todos os assuntos que nós temos para falar. Temos também para falar de Liga dos Campeões, de Copa do Brasil, de futebol por aqui no Brasil e no mundo. E nós vamos falando ao decorrer dos próximos dias. Eu agradeço a todo mundo que tem acompanhado, que tem seguido. Continuo pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar seu like, compartilhar, que isso tem ajudado e vai ajudar ainda mais. Conto com o apoio de vocês, tamo junto, é nóis.